criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Ei, som. Joyce. Acho que é isso. Som. Ei. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos dar início a mais um culto para a glória de Deus. O frio está forte aí fora, mas nós estamos aqui com Cristo. Buscamos pela nossa casa, pela nossa família. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós cremos em Ti, Jesus. E nós entramos em Sua presença com ousadia nessa noite, Pai. Nós entramos em Sua presença, meu Pai, com vontade de Te adorar, Deus. Ou com o nosso coração desejando por mais de Ti. Por conhecer, prosseguir em conhecer o nosso Deus. Prosseguir em conhecer o meu Deus. Prosseguir em conhecer o meu Deus Todo-Poderoso. Eu quero conhecer mais de Ti, Pai. E aqui estamos aqui para isso, Jesus, nessa noite. E aqui estamos para declarar essa verdade. Queremos, Pai. E não é só de palavras, nós queremos dizer isso, Pai. Não só de palavras queremos declarar, Jesus, mas todo o nosso coração. Que nós Te adoramos, Pai. Que nós Te exaltamos, Jesus. Que Tu és o Senhor da nossa vida. Que Tu és o Senhor da nossa casa. Que Tu és o Senhor da nossa família, Pai. Tu és, não há outro Deus. Não há outro, Pai. Nós declaramos e profetizamos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Deus. O Teu poder operando e ministrando a cada coração. Porque não existe nada que seja difícil para Ti. Não há coração que seja duro demais para Ti. Não há libertação, meu Pai, tão grande, Pai, poderosa contra Ti, Deus. Não há. Não há cura, meu Pai. Não há doença, Jesus, que o Senhor não possa curar. Não há, Jesus, não há. Então entre em nossa casa nessa noite. Então entre em nossa casa e traga salvação, Jesus. Traga, meu Pai, a Tua luz em nosso lar, ó Deus. Arranque e dissipe todas as trevas. Arranque e dissipe, meu Pai, todo o mal de engano, de ilusão, ó Pai, de derrota, Jesus, de falta de amor, ó Deus. Arranque, Jesus, essa doença. Arranque esse mal pela raiz nessa noite.
Porque aonde a tua luz está, meu Pai, as trevas se dissipam. As trevas não resistem, Pai. Elas caem por terra no teu nome, na autoridade que há no nome de Jesus. E é nesse nome que nós oramos e buscamos. É esse nome todo poderoso que nós buscamos. Oh, grande és tu, Jesus. Incomparável tu és, Jesus. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Deus Todo-Poderoso, Deus Santíssimo em obras, Deus que pode realizar todas as coisas. Entre em nossa casa como o Senhor entrou, meu Pai, na casa de Zaqueu, trazendo a salvação. Oh, hoje é dia de milagre, nós cremos sim, Jesus. Nós profetizamos sim, Jesus. Noite de restauração em tua casa, Pai. Noite poderosa, Jesus. Se assim nós cremos, se assim verdadeiramente colocarmos a nossa vida, a nossa confiança em ti, Jesus, a resposta certa vem. A resposta certa vem. O milagre acontece, Pai. A restauração, a libertação, a cura vem, Pai. O alívio para nossa alma vem, Jesus. Não há depressão, meu Pai, que o Senhor não possa mudar em festividade, em alegria, Deus. Que o Senhor não pode mudar esse cativeiro, Pai. Não há dificuldade tão grande, não há, Jesus. Então entra com seu poder nessa noite, pois queremos ver o seu agir, queremos ver o Senhor tocar, queremos ver o Senhor transformar mais uma vez, porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo Deus. Não mudou, o seu poder não diminuiu, Pai. Faça a sua obra em nós, faça a sua obra em nosso meio. Faz maravilhas, meu Pai, grandiosas em nossa família, Deus. Mudando, transformando, assim como o Senhor faz todos os dias em nós, ó Deus. Queremos ver a salvação entrar em nossa casa. Queremos ver a mudança, Jesus. Queremos ver a restauração, Pai. Queremos ver os milagres do Senhor operando e se manifestando em nós também, Jesus. Poderoso em obras é o Senhor. Poderoso é o Senhor, digno de todo louvor, digno de toda exaltação. Poderoso é o Senhor Deus, poderoso tu és, Jesus. Não há ninguém como tu, não há ninguém como tu, Jesus. Não há e nunca haverá. Creia no poder de Deus, creia no poder de Deus nessa noite. Ele está aqui para operar, Ele está aqui para se manifestar em nosso meio. Ele está aqui e Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele está, então declare nessa noite ao Senhor Jesus. Declare ao Senhor Jesus nessa noite de todo o seu coração. Declare ao Senhor as suas obras, as suas maravilhas. Deus soberano, Deus soberano, Deus digno de todo louvor. Exaltamos o seu nome, exaltamos o Cordeiro Santo de Deus. Oh, exaltamos a Ele, seja o louvor, a Ele seja a glória para sempre. A Ele seja toda a glória hoje para sempre. Ao Deus Todo-Poderoso, ao Santíssimo Deus, ao guarda de Israel, ao teu nome, Jesus. Ao teu nome, Jesus. Ao teu nome toda língua confessará, Deus. Diante de ti todo joelho se dobrará, declarando: só tu és o Senhor, ó Deus. Só tu és o Senhor, Deus. Só tu és poderoso, Jesus, inigualável, santo e majestoso. Não há outro, não há outro, não há outro nos céus, na terra. Não há e nem existirá um Deus que trabalha pelo teu povo. Nunca se ouviu, nunca se viu um Deus como tu, Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como tu, Jesus.
poderoso, maravilhoso, maravilhoso Tu és, Jesus. Oh, nós cultuamos, nós adoramos a esse Deus. Nós adoramos a esse Deus digno de todo louvor. Nós adoramos a esse Deus todo-poderoso. E queremos voltar, ó Deus, à inocência. Queremos voltar, Jesus, a ser crianças novamente. Diante da Sua presença, Deus. Diante de Ti, Jesus. Queremos sentir o Seu amor. Queremos sentir o Teu afago. Queremos sentir os Seus braços nos abraçando nessa noite. Oh, queremos voltar ao princípio, ao amor ao Senhor, Deus. Aleluia, aleluia. Volte ao Senhor Jesus e declare ao Senhor nessa noite: eu quero ser como criança. Quero ser como criança. Te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Declare: não posso viver longe do Teu abraço, peça a Ele. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com Seus braços de amor. Seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me. Oh, abraça-me, abraça-me, abraça-me. Abraça-me com Seus braços. Com Seus braços de amor. Erga sua voz ao céu e declare: quero ser como criança. Eu quero Te amar pelo que és. E voltar à inocência. Voltar à inocência e acreditar em Ti, e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado, eu sou levado pela vontade de crescer. Simplesmente crer. Erga suas mãos ao céu e declare:
não posso viver longe do teu abraço. Senhor, não posso viver longe do teu afago. Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-nos, Senhor, abraça-me, oh, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Pai, essa é a verdade, Senhor. Quantas vezes somos levados a pensar, Jesus, que é melhor o nosso caminho. Quantas vezes somos levados a pensar, meu Pai, que por um caminho é melhor, que pular algumas etapas da nossa vida é melhor, Deus, que fazer a nossa vontade é melhor, Deus. Quantas vezes somos levados a pensar e ter pensamentos, Senhor, fora da sua palavra, fora da sua vontade, Jesus. Somos muitos levados, Pai. Muitos são levados e não têm a chance de voltar atrás, Deus. Mas nós não podemos viver sem o teu abraço. Mas nós não podemos viver sem o teu afago. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Declara, Senhor, eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Pega a sua voz e declara a Ele. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, oh, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Pai, estamos na tua casa para glorificar e exaltar o teu nome, para bendizer o Senhor em todo o nosso tempo, para dar ao Senhor a oportunidade de ser Deus, nos abençoando em toda obra, nos abençoando em todo ser, em toda característica, pois o Senhor, como Deus, jamais falha. Por isso aqui estamos, Pai, para dar ao Senhor a oportunidade de nos abençoar, e rica e abundantemente assim o Senhor o fará, pela sua bondade, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus. Está saindo nada aqui, Joyce. Simplesmente assim. Boa noite. Boa noite a todos. Graças a Deus, né? Hoje, quarta-feira, como eles disseram aí, baixou bastante a temperatura. Eu estava vendo o jornal ali, algumas cidades estão nevando exatamente neste momento. Foi gravado lá algumas imagens de algumas cidades do Rio Grande do Sul, que está literalmente nevando, a avenida branquinha assim, de fora a fora.
Para quem gosta de frio, tá se deliciando, né? Mas o importante é nós estarmos aqui na presença de Deus. Ele tem graça, Ele tem poder, Ele tem habilidade para nos abençoar. E aliás, o frio é uma coisa muito perigosa, o frio espiritual. Alguém já disse que nós vivemos as 4 estações na fé. É o inverno, o verão, o outono, a primavera. E nós temos que aproveitar cada um deles. Agora, o perigoso é o inverno. A Bíblia diz, inclusive, que nós não podemos deixar que Jesus venha buscar a gente, que seja num dia de inverno, ou seja, quando o amor se esfriou, o amor já não é mais o mesmo, e a pessoa então pode ser arrebatada naquela hora, ou pode morrer, que seja o caso, e ela então se enrolaria. Então, o coração do crente tem que estar sempre aquecido na presença e na glória de Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, nós vamos falar sobre um assunto importante, no qual você e eu não podemos esquecer. Livro de Romanos, capítulo 4, o versículo 17. Para a preparação da reunião especial que fizemos no domingo passado, eu passei 40 dias ali orando, falando com Deus acerca de uma série de coisas. Eu queria, inclusive, pregar outras mensagens no qual eu preguei, mas não me foi permitido. E eu pedi a mensagem a Deus, falava, e não tinha inspiração, não vinha. E aí a gente entende que quando isso acontece, Deus está dizendo nas entrelinhas: não, vai ser do meu jeito, a hora que eu quiser, da forma que eu quiser. Então às vezes é assim que Deus nos faz, Ele nos inspira para que a gente possa entender de forma diferente. Mas o livro de Romanos capítulo 4, o versículo 17 diz assim, ó: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Isso aqui, irmão, é uma coisa assim importante. Poucas pessoas conseguem entender isso aqui. Mas o dia que você conseguir entender, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque aqui Deus disse, por pai de muitas nações te constituí. Aqui você pode pegar, como um grande empresário, te constituir. Como coluna da casa de Deus, te constituir. Como obreiro da casa de Deus, te constituir. Como evangelista, como aquele que intercede, como aquele que faz isso, aquilo, outro, como tia da escolinha, como pastor, como obreiro, e qualquer posição que Deus tenha, Ele constitui. A palavra constituir aqui quer dizer que Deus criou a pessoa com todas as regras e leis necessárias para que a pessoa faça aquilo pelo qual Deus quis que ela fizesse. Ela não precisa propriamente se preocupar com nada. Ela precisa somente crer e estar com o coração dela disposto a entender essa verdade. A verdade de que Deus a constituiu, Deus a fez, Deus a criou para aquelas características. Infelizmente, muitas são as pessoas que não entendem isso. E aí então, alguns, no dia do juízo, vão estar enrolados. Por quê? Ele vai dizer assim: Deus, eu não fiz a sua obra. Aliás, eu não consegui. Eu queria até te servir, mas eu não conseguia. E Ele vai chamar você e eu, qualquer um de nós, de mentiroso. Não, você não fez porque você não quis. Não, Deus, eu até queria, mas eu não conseguia. E Ele vai repetir e vai bater na tecla: você é mentiroso. E sabe por quê? Baseado nessa palavra aqui. Ele constituiu Abraão para ser pai de uma grande nação. Então tudo que era necessário para ser líder de uma grande nação já estava em Abraão. Seja características, capacidades, pensamentos, o caráter, as situações de toda a natureza de Abraão já estava toda ela modelada para ele ser pai de uma grande nação. Ele precisava apenas acreditar, lutar contra a evidência. Aqui nesse capítulo fala que ele lutou contra toda e qualquer coisa que contrariava o que ele dizia, até que um dia, 25 anos depois de Deus ter feito a promessa, nasceu o Isaac. Mas o Isaac, ele já era, antes dele nascer, já estava dito que o Abraão ia ser pai de uma grande nação, e para isso ele tinha que ter um filho. Essa é a realidade. Primeiro Deus te constitui um empresário.
Aí você acredita, você abraça aquilo diante de Deus, você confessa: eu sou o que Deus fez eu ser. A partir do momento que você abraça isso e você mostra a Deus responsabilidade para fazer o que Ele, Deus, quer que você faça, a empresa surgirá. Tem gente que acha que é o contrário. Não, se um dia Deus quiser que eu seja empresário, então Ele vai me dar uma empresa e eu vou ser empresário. Não. Primeiro, Ele te dá a consciência de que você nasceu para ser um empresário. E aí Ele fica esperando você acreditar. Você pode ser hoje um mendigo, você pode ser hoje um catador de papelão, você pode ser hoje um desabrigado, pode ser um falido, pode ser do jeito que for. Se Ele, Deus, falou contigo, Ele passa a crer, ou Ele quer que você passe a crer que você é aquilo que Ele disse que você é, ainda que hoje você não seja. Isso não quer dizer que você tem que cruzar o braço. E aí, irmão, vai fazer nada? Não, não. Eu estou suave, estou tranquilo, porque Deus falou que eu vou ser um grande empresário. Eita, e você não precisa fazer nada? Não, não, Deus é que faz tudo. Aí já está na idiotice, aí o cão já tomou conta. O que na verdade Ele quer dizer aqui, quando Ele constituiu Abraão como pai de uma grande nação, Ele teria condições de ser capaz de educar, de ensinar, de falar a respeito daquilo pelo qual Deus o tinha feito ser. Essa é a regra. E aí, ele diz aqui, ó, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele a qual Mas eu já encontrei pastores que estão na igreja, ó, há anos. E o cara pelo menos foi homem o suficiente para assumir. E ele falou para mim, falou: irmão, nunca li a Bíblia inteira, você está de sacanagem comigo. Falei desse jeito. Eu, como assim? Você é pastor, você nunca leu a Bíblia inteira? Não. Aí você diz: mas como é que ele prega? É aquela pessoa que fica só na dependência. Aí ouve uma mensagem missionária, pastor Jair, fulano, Beltrano, aí cata aquele versículo, prepara uma mensagem sobre aquele versículo, dá uma mensagem assim que arrebenta a boca do balão. Mas ele próprio não tem vida com Deus. Se ele tivesse, ele dependeria dele. Eu me lembro uma vez, nós estávamos no escritório, muitos anos atrás, aí, uns 15 anos mais, acho que uns 20 anos atrás. Nós estávamos no escritório, conversando, batendo um papo, e aí chegou um missionário. Aí ele falou assim, não, aí um pastor fez um comentário, e aí o missionário deu uma deixa assim da mensagem que ele ia pregar. E aí o pastor disse: ó, boa mensagem, missionário, eu vou já anotar aqui, amanhã eu vou pregar na igreja. Aí o missionário brincou com ele e falou assim: irmão, a Bíblia diz, não tomarás emprestado, emprestarás a muita gente, mas não tomarás emprestado. O pastor não tem que ficar pegando mensagem emprestada de ninguém não, irmão. O pastor tem que ter mensagem ele mesmo. Ele conhece o povo, ele conhece a situação, a circunstância, ele tem que orar pelo povo da igreja. Ele falou em tom de brincadeira, mas já dando uma paulada. E é o caso. Tem muita gente na igreja que repete o que o pastor pregou e aquela coisa toda, mas ele próprio nunca teve um compromisso de ler as escrituras e entender passo a passo a salvação eterna. Então, quando Deus disse para Abraão: eu te constituí pai de uma grande nação, no caso de Abraão, não tinha Bíblia para ele ler. No caso de Abraão, não tinha nada escrito. Veio depois de muito tempo um homem chamado Moisés, que escreveu tudo.
Não tinha nada escrito. Então Abraão não tinha condição de ler a Bíblia e tal, mas ele teve experiência com anjos, Deus falava diretamente com ele. Hoje já não mais é necessário isso. Não mais baseado em quê? Ele já deu a Bíblia, ele já deu a palavra de Deus. Ele já nos fez entender as Escrituras Sagradas. Acabou. A partir daí, cabe a você fazer o que está escrito aqui. Vamos ler de novo? 1 Coríntios 1, capítulo, versículo 5. Diz: porque em tudo fostes enriquecido, nele e em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum dom falta, querido. E é por isso que eu digo, vou repetir. Se no dia do juízo, você vir com aquela cara de Maria arrependida, né, e dizer, Deus, eu queria te servir, mas eu não consegui. Ele vai te chamar de mentiroso. Você está enrolado. Porque o dia que Ele te constituiu, te pôs numa posição, dentro de você, na sua natureza espiritual, está todas as características que você precisa ter para fazer aquilo que Ele mandou você fazer. Ele não é um Deus irresponsável. É a mesma situação de natureza física, que eu vivo dando exemplo. Nasceu uma nenenzinha feminina, mulher. A partir daquele momento que ela nasce, tudo que se refere a um corpo feminino já está ali. Só que ela não vai ter 6 meses e ter seios, por exemplo. Faz sentido. Ela não vai com 2 anos de idade menstruar. Não faz sentido. Mas qualquer um sabe que com o passar do tempo ela vai crescendo e ela vai se aproximando da chamada adolescência e chega à puberdade. Em alguns casos gira em torno de 10 a 13 anos, de 10 a 15 anos, 9 anos já é precoce, como disse, e 15 anos já é retardado, mas enfim, é de 9 a 10 anos, a 15 anos, que a menina no caso, começa a menstruar. A partir daí, tem condições físicas até para ser mãe. Não tem psicológica, não tem experiência, não tem coisa alguma. Mas, se tiver lá uma relação no tempo dela, ela acaba engravidando. Então, a regra é essa. Nós precisamos entender isso. O dia que Deus disse para mim ser pastor, o dia que Deus disse para você ser um coluna, para você ser algo em relação à fé, tudo que é necessário que você faça, segundo aquilo, é necessário que você entenda isso. Todos os dons, todas as habilidades, tudo quanto Deus falou, está em você. E tem mais. Falei naquele dia e vou repetir. Deus não muda de ideia. Tiago capítulo 1, versículo 17. Ele diz aqui, Tiago 1,17. Ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não há mudança e nem sombra de variação. Por isso Deus não vai poder, repito, passar a mão na sua cabeça e dizer, não entendo. Você não conseguiu. Ele vai chamar você de mentiroso. E você vai responder por toda a sua rebeldia. Por tudo aquilo que você não fez, você vai responder. E se você disser, eu não consegui, Ele vai chamar você de mentiroso. Você está mentindo. Eu estou mentindo. Pastor, Jesus, eu não consigo ser pastor. Mentira. Desde o dia que Ele me chamou para ser, Ele me constituiu e deu tudo o que é necessário que um pastor tenha para me pastorear. Eu não vou pastorear se eu não quiser. Mas se eu disser que eu não consigo, é mentira. E fique isso para você também. Se você abrir a sua boca e dizer, Jesus, eu não consegui. Ainda que seja a conversinha de muitos que dizem assim, não, porque o pessoal daquele lugar é muito difícil, porque o pessoal lá é muito chato. Conversa, a corrupção está dentro da pessoa. Prova disso é o livro de Judas, aliás, é o livro de Gênesis, que conta a história de Ló. Leia a história de Ló que você vai ver que a cidade de Sodoma e Gomorra era corrompida. Depois que eles saíram de lá, as filhas de Ló, tanto uma como a outra, fizeram uma grande besteira. Elas embebedaram o pai e ficaram grávidas do próprio pai.
E as duas nações que saiu delas, uma é os moabitas e os outros amonitas, eram nação amaldiçoada por Deus, não podia nem chegar perto do templo e da casa de Deus. Foi fruto de um incesto. Mas se você ler a história mais à frente, você vai ver que a esposa de Jó também, aliás, a história anterior, você vai ver que a esposa de Ló, ela também tinha sim um quê pelaquela cidade. Por isso que o anjo disse: escapa-te por tua vida e não olhe para trás. Em outras palavras, é aquela pessoa que se converte a Cristo e ela não fica olhando para trás. Ah, quando eu era do mundo, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu tinha isso, tinha aquilo outro. Irmão, hora dessa você para na vida. Quem pega no arado, olha só para frente. Olhou para trás, não é apto nem para ir para o céu, diz a Bíblia. Então a mulher de Ló, sobrinho de Abraão, ela é um exemplo de muitos crentes hoje. Ele vem para a igreja, mas fica olhando para trás. Ele fica olhando para a vida que ele possuía, que ele jogava bola, que ele tinha amigo, que ele ia assim, assado, aqui e ali, e por aí afora. Isso é uma mentira. É o Satanás já prendendo a pessoa. E as filhas de Ló tiveram contato com o próprio pai e tiveram uma nação. Agora, leia a história e você vai ver que Deus amaldiçoou a nação e tal. Aí vem o apóstolo Pedro, lá na primeira carta de Pedro, acho que é o capítulo 3, a segunda carta de Pedro, capítulo 3, o Pedro diz assim: assim como Jó, com a sua alma justa, afligia-se todos os dias, estando em meio aos pecadores. Aquela história que diz: o fulano é farinha do mesmo saco, é porque ele quis ser. Você pode andar no meio de um monte de vagabundo, isso não faz de você um vagabundo, um ladrão. Conheço vários que passaram por essa experiência, inclusive eu. Eu andava junto com eles, eu não roubava. Eu mal fazia uma coisinha aqui, outra, pode dizer que eu nem traficava em si. Fazia uma coisinha aqui, outra lá, mas não vivia disso. Estava lá no meio deles o tempo todo. Eu me lembro vezes que às vezes um chegava, oferecia uma droga, oferecia uma coisa, não, obrigado. Muito obrigado, quero não. Era decisão minha, disposição minha. O missionário conta o caso de um cidadão, que ele até deu uma palavra de fé para essa pessoa, para ela limpar o coração em relação à mãe. Esse camarada, a mãe dele, era prostituta, dona de um cabaré, uma casa de prostituição. Ele é nascido e criado no meio das prostitutas. Ele nasceu e foi criado no meio de prostitutas. Imagine o que esse moleque viu na vida. Detalhe, casou virgem. Nunca teve nenhum contato e nenhuma entrega à prostituição. E assim eu próprio conheço vários casos pessoalmente de pessoas que viveram a vida assim infernal. Mas ele não se envolveu. Ele não participava. É simples assim. Esses dias prenderam uma fulaninha lá, princesinha do tráfico, sei lá, na Cracolândia. E aí, depois da repercussão, tá, de Lohane, depois da repercussão, já apareceu, acho que foi o primeiro irmão dela. São pessoas de família bem-sucedida, têm condições. O irmão dela já apareceu, logo meteu a cara lá nas redes sociais e na televisão e já disse: olha, eu quero vir aqui pedir perdão em favor daqueles que a minha irmã prejudicou e essa vida que ela escolheu. Nós não vamos passar a mão na cabeça dela, ela vai ter que pagar pelo erro que ela cometeu, ela vai ter que responder pelos crimes que ela cometeu. Foi uma escolha dela, ela não precisava fazer essa escolha. Hoje, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que grande parte das pessoas que tem algum criminoso, que vive do crime, contumaz, o estilo de vida dele é estilo criminoso. Grande parte continua, porque o pai e a mãe acoita. O pai, a mãe, os amigos. Existe uma briga constante entre força pública e as comunidades. E se você for fazer uma pesquisa, você vai chegar à conclusão de que os dois lados têm razão. A comunidade se fecha quando mata alguém. Foi a palhaçada que fizeram semana passada aqui em cima na Alvarenga, na sexta passada, não sei, retrasada. Fecharam tudo ali,
porque mataram um santo. Até onde eu sei, o cara era traficante, quanto mais, trocou tiro com a polícia, tinha que morrer mesmo. Pediu para morrer. Mas aí a comunidade fez aquilo tudo. E aí para trânsito, aquela coisa toda, aí vem helicóptero, né? Desgraçou a vida de tanta gente que chegou tarde em casa e tal, por causa de um criminoso que foi devidamente castigado pelos seus próprios atos criminosos. E a comunidade vai para cima, que a polícia é isso, a polícia é aquilo e tal. Aí se você conversa com a polícia, eles vão dizer, olha, quando a gente entra na comunidade, nós somos hostilizados. As pessoas atacam pedra, xingam, se deixar mata a gente assim igual barata. Também estão falando a verdade. E é por isso que você tem que ter, né, uma vida imparcial, para você aprender a separar as coisas. E é realmente isso que acontece. Espiritualmente falando, é assim que o diabo trabalha. Ele percebe que você é uma Maria vai com as outras, você é uma pessoa sem convicção. Eu estava até pregando um dia desse para 2 pessoas, e eu estava falando sobre isso. A Bíblia diz que Deus rejeitou e deixou o povo lá do deserto. Olha por quê. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15, diz aqui, ó: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na sua provocação. Porque havendo alguns ouvido, provocaram, mas nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas se indignou com ele. Com quem que se indignou? Ou quantos a quem ele se indignou? 40 anos. Não foi porventura os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E aí ele diz, e jurou que não entraria no seu repouso os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então veja que aqui nós podemos isentar Satanás. O diabo não é culpado de muitos que caem, ou que fazem besteira, ou que desobedecem a Deus. É a pessoa. É ela que tem uma disposição egoísta dentro de si, que se não tiver bom para ela, que se dane. Que se dane quem vai se prejudicar, que se dane os prejuízos, que se dane qualquer coisa. Eu não quero, eu não gosto, estou nem aí. Mas fulano, não, eu não quero, não gosto, não vou fazer, porque eu não me sinto confortável, porque eu não estou me sentindo bem. É pessoa que nunca teve assim um pouquinho mais de Deus. Quem teve, ele ouve uma coisa dessa, ou quando ele é tentado, ele diz, Jesus, ensina-me a ser como diz Mateus 7, 24. Aliás, Mateus 7, o versículo não me lembro agora, 24 é outra passagem. E lá diz o quê? Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. Cruz significa lugar de mortificação da carne. Entre outras palavras, se alguém quer vir após mim, saiba que vai ter que ser crucificado para este mundo, para as suas próprias vontades e para a carne. E aí ele conclui e diz assim, tome a sua cruz, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. E aí ele diz, aquele que amar a sua própria vida, perdê-la-á. Quem ama a própria vida, perde a vida de Deus. Seja ministério, seja as experiências que ele teria com Deus aqui na terra. E se brincar, perde a vida eterna. Porque ele ama a própria vida dele. Interessa o que ele quer, o que ele acha interessante. O resto que se dane. E aí ele diz, quem amar a sua própria vida, perdê-la-á, perderá a vida eterna. Porém, aquele que aborrece a sua própria vida, esse ganhá-la-á. Então é assim, querido. Evangelho é renúncia. Evangelho é obedecer a Deus, é você fazer o que Deus quer e não o que você quer, o que você acha legal, o que você gosta, o que você sente bem ou mal, não interessa. Simples assim. É simples dessa maneira. E Deus não muda de ideia. Deus hoje, Ele está
impedido de agir na vida de muita gente, porque ele não crê que diz Tiago. Lá diz: todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Acabou. Todo dom que Deus nos dá é perfeito. Para quê? Para fazer a obra de um ser perfeito. E quem é perfeito? Aquele que crê em Deus sem restrição. Ele não fica titubeando, ele crê em Deus e ponto final. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo é o 6. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O versículo, na verdade, é o 5. Diz assim, ó: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas nossa capacidade vem de Deus. Aí eu repito, o dia que você virar para Deus e dizer: Deus, eu não fiz porque eu não consegui, ele vai te chamar de mentiroso, na cara dura. Ele te capacitou. Ele capacitou Abraão para ser pai de uma grande nação. Se ele decidiu que você seja um empresário, você tem capacidade para empresariar. Você pode não querer, mas dizer que não é capaz ou que não consegue é mentira. É mentira. Então, vamos ter consciência, como eu falei, dia 26 para frente, um novo tempo. E aqui ele diz aí, ó, não que sejamos capazes de nós mesmos pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus que é o Pai das luzes, que o dom é perfeito, que não há mudança nem sombra de variação, e o qual nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aqui ele está falando sobre a capacidade de pregar o Evangelho, mas pode ser sobre a capacidade de empresariar, sobre a capacidade de ser líder da escolinha e fazer a diferença, seja a capacidade de ser líder do louvor e fazer a diferença. E é por isso que Deus não aceita oferta imperfeita. Se você no tempo do passado fosse ofertar alguma coisa a Deus, tinha que ser algo perfeito. O animal não podia ter nenhum machucado. Se fosse uma ovelha, não podia estar faltando um pedacinho de lã na ovelha. Não podia. Não podia ter um corte na pata da ovelha. Não podia ter nada de errado. Um risco que fosse um boi, uma novilha, que era muito usado. Se fosse um boi, se tivesse um risco, ela foi passar na época eu creio que não tinha, mas trazendo para a nossa realidade, vamos dizer que fosse passar numa cerca de arame farpado, e na hora que passou o boi deu uma ralada assim, ficou um risco no couro, não podia ser ofertado. O boi, para ser ofertado, as ovelhas e todos os cordeiros, eles eram minuciosamente examinados. Inclusive diz a Bíblia que eles examinavam até o testículo do animal. Pegava-se o saco escrotal do animal e media-se para ver se o testículo era maior um que o outro, tivesse algum defeito ali, um mais maior, outro menor, um mais comprido, o outro menos, já não servia. Olhava-se detalhes absolutos dos animais, não podia ter nada, nenhum tipo de defeito. Pegava-se o chifre do animal, se fosse um cordeiro, geralmente o chifre dele é para baixo assim, então pegava-se o chifre e media-se, para ver se ele começava de uma certa espessura e ia afinando de igual modo. Se aqui embaixo um dos chifres fizesse uma curva a mais e o outro aqui ficasse reto, não servia. Por isso eu pelo menos aprendi isso lá com os meus professores, por isso que eu sou chato. Não pode ser qualquer jeito, não pode ser uma porcaria. Porque se fosse um show de uma mulher qualquer lá, um homem qualquer que seja, se fosse um pagode, se fosse uma coisa do mundo, já se requer excelência, ainda mais sendo para Deus. Mas muitas são as pessoas que não entendem isso. Elas ao contrário erram em nome de Deus. Quantas pessoas eu já conheci nesses meus anos de igreja, a pessoa toca lá tudo errado, faz meia boca, e quando você ia falar alguma coisa, eu falava: não, mas é para Deus. Deus sabe.
E alguns eu falava na época, então fala o seguinte, pega aí o que você está oferecendo a Deus, vai lá no conjunto tal, que é declarado satanista, e oferece essa porcaria aí para o diabo para ver se ele quer. Nem o Satanás quer, quanto mais Deus. Mas por que a pessoa cai em tentação? Porque ela pensa assim, Deus é amor. Ela passa a acreditar que o amor que Deus tem por nós é muitas das vezes amor de pai e mãe. Eu conheci mãe de ladrões que ela abriu uma caderneta de poupança e depositava o dinheiro roubado lá. Como assim? Mas já conheci mães também, inclusive bem próximo daqui, que o filho chegou em casa com a carga roubada, ela desconfiou, ela perguntou, ele veio com conversinha e ignorância, não deu 15 minutos, ele foi preso. Ela ligou, 80 aqui, ó, colaram a viatura lá, já algemaram e levaram, foi preso, roubando carga. E ela mesmo falou para o guarda, pode levar, eu não pus vagabundo no mundo, não pus ladrão no mundo. Não foi isso que eu ensinei para ele, tem que pagar pelos erros. A própria mãe, não deu 15 minutos. Vamos exagerar aí, uma meia hora, que depois chegou as coisas roubadas, o moleque saiu algemado, que ela mesmo ligou aqui na 80 e denunciou o filho. E conheci mãe, que abriu caderneta de poupança para guardar o dinheiro de roubo no nome dela. Agora, todo mundo vai responder um dia diante de Deus. Diante de Deus, todo mundo vai dar conta. E é por isso que você tem que ter essa característica dentro da sua casa. Algo que se diz respeito à educação dos filhos, permissão que você dá ou não, a maneira que você lidar em relação à questão do pecado, a aceitação de coisas que você permite dentro da sua casa. Ainda vem com aquela situação, mas porque ele é rebelde, pastor. Eu falo, mas ele faz. Mas é quem é que manda? Quem é que dá a ordem final? Quem é que bate o martelo dentro da sua casa? Esses dias, um tempo atrás, passou uma entrevista, foi fantástico, de mães e pais que admitiam as filhas namorarem dentro de casa, inclusive namoravam, os namorados dormiam na casa delas, no quarto delas, e os pais diziam, bom, eu prefiro que seja assim, que pelo menos está debaixo dos meus olhos. Melhor que estar lá fora, não sei, vai num lugar aí, num motel, numa coisa assim, e acontece um fato. Se o filho dessa pessoa morrer no quarto da casa dela, transando com alguém, morrer lá no motel, ou morrer em qualquer outro lugar, o destino é o mesmo, perdição, vai para os quintos do mesmo jeito. Não tem diferença. Mas a filosofia do mundo traz essa ideia. Não. Eu estou vendo, eu me sinto mais seguro. Eu estou acreditando nisso e aquilo outro. E aí a pessoa vai se perdendo. Então, você foi feito para alguma obra que Deus quis para você. Como foi no caso de Abraão. Te constituí, Abraão. Eu te criei para ser pai de uma grande nação. Você nasceu com esse propósito. E é isso que você tem que se tornar. Hoje, se Deus falar isso para você, para mim, você tem que colaborar, você tem que fazer a sua parte, você tem que correr atrás. Para a gente finalizar, Lucas capítulo 12, o versículo 47. Lucas 12, 47. Ele diz, o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou e fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Ao que qualquer, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, queridos, essa é a regra. Se Deus falar para você a vontade dele, se você não se preparar, você dá conta e sofre muito. Se você faz coisas erradas, porque nunca se interessou em saber a vontade do seu Senhor, você apanha também. Mais light, mas apanha também. Por isso, repito,
Todos nós, um dia vamos estar diante de Cristo, da satisfação daquilo que fizemos. Seja bom, seja ruim. E daquilo que não fizemos também vamos dar conta. Ô Wagner, eu fiz aqui, ó, preparei você para tal obra. Ah, Deus, mas lá no Joanize, só difícil, complicado. E eu, sinceramente, cansei. Olha, Deus, no dito popular, encheu a paciência, encheu o saco, eu chutei o pau. Tá bom, então entra ali, ó, vai apanhar para deixar de ser tonto. Ah, mas quero saber, dei para você a missão, se o fulano, beltrano, ciclano não quis, se você acreditasse eu mandava outros, então eu tiro aqueles que não querem e ponho outros que queiram. Você é covarde, você se acovardou porque o fulano não obedecia, o fulano era tapado, eu mandaria outros. Não vou deixar de fazer a obra porque alguém não quer, já que o fulano não quer eu mando o ciclano, está tudo certo, cabe a mim continuar crendo. Essa é a regra. E você é a mesma coisa. É tu e tua casa. Ah, mãe, eu nunca vou ser crente. Vou ser tudo na vida, menos crente. Ignora, é lixo que ele falou. Tem que ser o que Deus falou. Se Deus diz é tu e tua casa, então ele vai ser crente, querendo ele ou não. Essa é a regra. Então nós vamos orar agora. Coloque-se de pé em nome de Jesus. E nós vamos então cumprir essa verdade. Nós vamos cumprir essa realidade. Deus então vai fazer. Pai, em nome de Jesus, conforme diz a tua palavra, nós chegamos aqui diante de ti para glorificar e exaltar o teu nome, para dar crédito, ó Deus, a toda palavra que o Senhor nos tem falado. E assim, conforme aqui foi dito, nós estamos usando, meu Deus, a autoridade, a força e a capacidade que o Senhor nos tem dado para simplesmente vencer todas as batalhas. E agora, Satanás, você que coloca medo, você que coloca receio ao coração deste homem, ao coração dessa mulher, eu estou contra você agora, eu estou te repreendendo, eu estou amaldiçoando você e estou exigindo que você pegue o que é seu para bater em retirada, que você então desapareça, que você vá embora com toda essa falsa segurança, com essa mentira que você coloca no coração dessa pessoa, que Deus entende, Deus sabe que o seu filho precisa, a sua filha precisa, o seu trabalho, é o seu futuro, o seu casamento, seu namorado, sua esposa, seu marido. Não é verdade, Satanás, porque está escrito que se alguém amar mais essas pessoas do que o próprio Cristo, ele não é digno de Cristo. Então agora vai pegando a sua mentira, vai pegando o seu comodismo, vai pegando o seu engano, que faz essa pessoa viver essa vida errônea, essa vida de desgraça, de tragédia, já está se habituando ao fracasso, às lutas. Eu estou contra você agora, eu estou lhe amaldiçoando, assim como Deus fez Abraão, pai de uma grande nação, diante de Deus, a qual ele creu, e ele passou a crer diante de Deus que ele era pai de uma grande nação. Ele não tinha vergonha do próprio nome, ele chamava a existência as coisas que não são como se já fosse, ele era crente naquele Deus que vivifica os mortos. Então por essa razão, Satanás, eu estou agora amaldiçoando você e exigindo que você pega o que é seu e vá embora. Eu estou lhe dando a ordem, desapareça com tudo que é dado a essa pessoa. Eu exijo agora que você desapareça e você vá embora, e você então solte esta vida, e você solte este coração, que você solte esse filho, essa esposa, esse marido, ou qualquer que seja o grau de parentesco que essa pessoa tenha. Eu exijo agora que bata em retirada e vá embora todo o mal, em nome de Jesus. Pai, a tua graça e força esteja sobre a vida dessa pessoa, e que ela multiplique, que ela cresça, que ela prospere com a graça do Senhor, com a força do teu poder. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Pois bem, pode sentar em nome do Senhor Jesus.
Para você de casa, mais uma vez eu falo, estamos ainda em vias de fato para finalizar este mês de julho agora, um mês de muitas festividades, principalmente a do dia 25, mas nós não podemos parar de pregar o Evangelho, falar do amor e da graça de Jesus Cristo. Então eu tenho aqui em mãos as 5 contas que a igreja possui no Banco Santander, também no Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica. Você pode fazer uma transferência e depois você mande para nós via WhatsApp o seu comprovante, para que nós possamos então colocar aqui como relatório de entrada de doações nessa igreja, para conseguir manter a porta da igreja aqui do Joanis aberta e também fazendo a obra de Deus como assim Ele tem determinado. Então está aqui as formas pelo qual você pode fazer a sua transferência e continue fiel. Você que é um ancião, você que é aquele que ajuda a obra de Deus, esse mês, o mês acaba justamente no sábado, no qual nós não temos reunião, mas ainda que seja até sexta-feira, dia 30, prepare uma oferta, uma doação especial, Deus falar o seu coração, você faz a transferência, manda para nós, ou WhatsApp, ou o comprovante no caso, mas você pode passar na igreja também e deixar aqui pessoalmente. A igreja vai estar aberta amanhã, período do dia, mas aí na sexta-feira estaremos aqui às 9, às 14, às 19 horas e 30 minutos, e você então poderá ser um instrumento para abençoar a obra de Deus. Estamos caminhando já para a Santa Ceia que se aproxima, e a graça de Cristo estará sobre nós em nome de Jesus. Então creia nessa palavra, fique firme. Você pode não ser capaz, mas a sua capacidade vem de Deus, e se você acreditar, você é capaz de ser um exemplo, salvar toda a família e levar todos eles a Cristo. Fique na paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.